Quando você pensa em contabilidade, o que lhe vem à mente? Certamente estamos falando de ativos, passivos, débito, crédito, receitas, despesas, balanço patrimonial, né? E religião? Religião aparece na relação com contabilidade? Então, para essa finalidade, nós vamos convidar a professora Delfina Gomes, que é professora da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, em Portugal, que ganhou um prêmio da Academia dos Historiadores de Contabilidade em 2009, para nos falar sobre esse tema. Especificamente, ela vai falar sobre um estudo de caso que desenvolveu no Mosteiro de Santana de Viana do Castelo, nos séculos XVIII e XIX. Professora Delfina. Olá, o meu nome é Delfina Gomes, sou docente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e estou aqui para falar da temática relativa à contabilidade e religião, abordando o caso do Mosteiro de Santana de Viana do Castelo para os séculos XVIII e XIX. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado, um orientando meu, Domingos Araújo, e para se localizar, este mosteiro já não existe, as suas instalações fisicamente encontram-se na cidade de Viana do Castelo, uma linda cidade no norte de Portugal, banhada pelo Oceano Atlântico e que pode ser visitada ainda nos nossos dias. Relativamente à história deste mosteiro, foi construído para albergar as filhas não casadoras das famílias ilustres de Viana do Castelo, mais para a sua proteção que por vocação religiosa. Este estudo foi realizado num período em que começa a secularização da Igreja em Portugal, no período do absolutismo, durante o século XVIII, termina no liberalismo, século XIX, com a extensão das ordens religiosas e a integração dos seus bens no património do Estado, nos bens nacionais. O objetivo foi essencialmente analisar os livros relativos à contabilidade e outros documentos do mosteiro para o século XVIII e XIX, com o intuito de compreender aspectos concretos, nomeadamente como estava organizada a contabilidade, quantos e que livros eram utilizados, qual a utilidade da informação contabilística, qual a evolução na escrituração durante o período analisado, a quem e como eram prestadas as contas e, por último, perceber que influência a contabilidade tinha nas relações de poder que existiam entre o mosteiro e o arcebispado que estava em Braga e a quem o mosteiro era obrigado a prestar contas. As fontes são fontes de arquivo e utilizamos as fontes primárias manuscritas que estão disponíveis no Arquivo Distrital de Braga. Foram analisados 125 livros, 120 contabilísticos e 5 não contabilísticos. Dos 120, 108 são relativos ao século XVIII e século XIX, o que significa que analisamos livros de períodos anteriores ao qual este estudo está focado. De salientar que assumimos a contabilidade como sendo algo não neutro. É uma prática social que serve o interesse daqueles que detêm o poder, podendo ser utilizada como uma tecnologia de controle disciplinar e controlo à distância. Em termos de contexto, umas breves notas apenas relativamente a Portugal nos séculos XVIII e XIX. É um período de grandes transformações na Europa que vão ter influências em Portugal. Neste período existiam duas ideologias, o absolutismo, uma concepção absoluta do poder do rei, e, posteriormente, no século XIX, o liberalismo, aí a individualidade do indivíduo perante o Estado. Temos contextos sociais, económicos e políticos distintos que vão ter repercussões nas ordens religiosas e monásticas, com a completa separação entre o que é o Estado e o que é a Igreja. Estas eram consideradas, as ordens religiosas, como pesos mortos na sociedade e era visto como contribuinte para a falta de mão de obra para a agricultura e para a indústria. E por isso o Estado queria reduzir o número de pessoas que entravam para estes mosteiros para ter força de trabalho. O país começa a desenvolver-se no período pombalino, por isso início da segunda metade do século XVIII, mas este desenvolvimento é travado com as invasões francesas no início do século XIX. É de salientar que os exércitos franceses e ingleses provocaram destruições e saquearam o que era valioso, incluindo livros e documentos, não poupando as igrejas e os mosteiros. Só na segunda metade do século XIX é que Portugal volta novamente a ter desenvolvimento industrial e económico. Foi um período sempre muito conturbado. Em termos de localização, de situar a história das instituições monásticas em Portugal, elas existem desde que Portugal existe, a mais antiga é a Ordem Beneditina. Nos séculos XII e XIII entram várias congregações em Portugal
E no século XVI são fundados muitos mosteiros por nobres e gente abastada, com posses, com dinheiro, que têm o intuito de protegerem as suas filhas para as quais não arranjavam casamento ou os seus pais não o permitiam, obrigando-as a aceitar os votos monásticos. Por isso a vocação religiosa não era o principal aspecto a ter em conta. No século XVI, o Concílio de Trento obriga as ordens religiosas a registarem todo o seu património, a controlarem os seus recursos e a prestarem contas. No século XVI e XVII surgem novas congregações, entre elas a Companhia de Jesus, muito importante no nosso país, porque no século XVIII ela tinha um monopólio do ensino em Portugal. No entanto, os jesuítas, tal como em outros países europeus, foram considerados um obstáculo às reformas levadas a cabo pelo Marquês de Pombal, pelo que foram expulsas e os seus bens confiscados. Nos finais do século XVIII não são permitidas novas fundações de mosteiros e no século XIX eles são extintos e foram publicadas leis, no período do absolutismo, que proíbem religiosos professos de serem herdeiros dos bens paternos, que retiram uma importante fonte de rendimento dos mosteiros e retira aos mosteiros a possibilidade de aumentarem as suas propriedades. Outra lei é aquela que permitia ao governo controlar a entrada nos mosteiros destes religiosos, contribuindo para a redução das suas comunidades. No liberalismo salienta-se o facto de serem extintos os dízimos, uma fonte importante de receita para estas instituições, são extintos os mosteiros masculinos e nos femininos é proibida a entrada de novos elementos. Os bens dos mosteiros extintos e dos abandonados durante a Guerra Civil foram integrados nos bens do Estado. O Mosteiro de Santana de Viana do Castelo começou a ser construído em 1510, início do século XVI, com a ajuda da Câmara e da nobreza de Viana. Foram eles que tiveram essa iniciativa, também com o objetivo de salvaguardar e proteger as filhas solteiras e aquelas a quem a família não consentia no casamento das famílias ilustres de Viana. E porquê? Porque havia a ideia do primogênito, da família, que era quem herdava os bens, e para evitar a dispersão do património da família, estas filhas eram levadas para os mosteiros. Em 1512 recebe as primeiras religiosas, que vêm de um outro mosteiro e tornam-se as abadesas perpétuas. Durante toda a vida são elas que são as responsáveis e o topo da hierarquia deste mosteiro. Ainda no século XVI foram anexadas várias igrejas, o seu património era considerável, mas a proibição da entrada de noviças em 1833 condena o mosteiro a uma morte lenta que aconteceu em 1895 com o falecimento da última freira.